Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento da CT Operadora, sendo que esse treinamento é o último treinamento do ano e hoje nós vamos falar sobre Laos e Singapura, mais uma vez com o nosso parceiro, nosso querido parceiro Leonardo Pugliese, diretor de vendas da ICS Travel. Bem-vindo, Léo. Super obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Pri. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai terminar, né, uma série de treinamentos que a gente fez aí nas últimas semanas e o assunto vai ser Laos e Singapura, né? Até a gente fez uma combinação dos dois destinos, porque são dois destinos um pouco menores, mais fáceis da gente conversar sobre. Então a gente consegue dividir aí o treinamento em um só, falando dos dois lugares, né? Eu vou começar aqui a compartilhar. Vejam se vocês. Vou começar falando sobre o Laos, né? Que Laos, Singapura é um pouco mais fácil, então a gente começa com o Laos. Laos é um destino muito interessante, né? Fica localizado aí entre a Tailândia e o Vietnã, e é um destino que eu sempre gosto de oferecer para os passageiros em forma de extensão. Culturalmente, ele é muito singular. Eu acho que Laos é um destino muito menos explorado, então a gente tem uma cultura muito mais, acho que intocada seria a palavra. Então, é um lugar apaixonante e é um lugar que eu sempre vou recomendar para ser oferecido como extensão. Primeira coisa que eu gosto de comentar é que para o Laos é necessário visto. O visto ele é muito fácil de ser emitido, é um visto online. Você emite, paga no cartão de crédito. Obviamente tem que colocar lá informações de passaporte, tem que colocar o passaporte escaneado e o visto sai mais ou menos em 3 dias. Se eu não me engano, o custo agora está por volta de US$ 30. É bem fácil, então essa é uma dúvida que o pessoal sempre tem. E esse visto é feito de forma online, como a maioria dos vistos para todos os países dessas regiões, né? Aqui dá para a gente ver bem a posição do Laos, próximo à Tailândia, Mianmar, Vietnã e Camboja. Então é um destino que está bem no meio, mas as regiões mais turísticas elas estão localizadas mais a norte do país e elas seriam as duas principais cidades, Luang Prabang e Vientiane, que é a capital do Laos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Vientiane primeiro. Aqui de novo, né, a localização das duas cidades. Algo que é muito interessante do Laos é que é muito fácil de você chegar à principal cidade, turisticamente falando, que é Luang Prabang, tanto saindo do norte da Tailândia, quanto, por exemplo, saindo do Vietnã. Então, não existe necessidade de você voltar para Bangkok para depois ir para Luang Prabang. A maioria dos voos para Luang Prabang saem de Hanoi, no Vietnã, mas tem vários voos tem um voo, acho que são 10 voos por semana que saem do aeroporto de Bangkok e acho que uns 5 voos por semana saindo de Chiang Mai. Então, dependendo daquilo que o passageiro vai fazer, você pode colocar essa logística de uma forma diferente. Então, para aquele passageiro que quer fazer um tour mais cultural, combinando Tailândia, Laos e Vietnã, você pode sair de Bangkok, voa para Chiang Mai, de Chiang Mai você voa diretamente para Luang Prabang e você continua esse passeio voando de Luang Prabang diretamente para Hanoi. Vientiane, né? Outra possibilidade, né? Antes de eu falar de Vientiane, você pode fazer esse trajeto Chiang Mai, Luang Prabang ou Shanghai via terrestre também através do rio Mekong. Então, existem alguns barcos, são esses barcos que vocês veem aí, eles são muito rústicos, não são barcos luxuosos, e você faz esse trajeto. Normalmente ele é feito em 2 dias. Então você sai de Shanghai ou Chiang Mai, vai até um lugar que é mais ou menos na fronteira, um pouco mais para o lado de Luang Prabang. Você para, dorme e no dia seguinte você continua fazendo esse trajeto até chegar em Luang Prabang. Esses barcos eles chamam de slow boats ou barcos lentos. Eu acho que dá para a gente oferecer esse barco para aquele passageiro que topa um pouco mais uma experiência local. Mas para passageiros que gostam de viagens mais luxuosas, com certeza eu não vou recomendar. Até tentaram fazer um pouquinho melhor, mas eu acho que ainda passageiro que curte conforto, sempre vou recomendar você fazer esse trajeto de avião, tá? Aí está o interior de um desses barcos, não são ruins de maneira alguma.
mas eu ainda acho que acaba demorando um pouco. Tem a questão do calor também durante algumas épocas do ano. Lembrando que é toda essa região, norte da Tailândia, Laos e até o norte do Vietnã, durante os meses de Ju, maio, junho, julho, agosto, tem a questão das chuvas, tem a questão do calor excessivo, embora durante os meses de alta temporada, que eu estou falando de mais ou menos de novembro até março, abril, a temperatura ela fica bastante agradável, então não vai ter aquele calor excessivo. Acho que tanto no norte da Tailândia, quanto Laos e quanto Hanoi, no frio, na alta temporada, né, daqui que seria de dezembro até fevereiro, à noite a temperatura cai, então eu estou falando aí de 15, 17, 18 graus, ou seja, sempre a gente precisa levar aquela roupa um pouquinho mais, né, para o frio, especialmente para o período da noite, ou bem cedinho também, mas é sempre legal levar em consideração essa questão do tempo. Acho que quando a gente fala num contexto geral, de Tailândia, Laos, Vietnã, normalmente a gente vai recomendar viagens na alta temporada, seria de novembro. Acho que eu posso até falar de outubro, que já está pouco antes da alta temporada, até março, abril, que é um período que chove menos, a temperatura é mais agradável, tá? Culturalmente falando, o Laos ele lembra bastante, bastante não, eu acho que tem muito em comum com a Tailândia. A língua até é bem parecida, falam que quem fala tailandês entende quem é do Laos e vice-versa. Mas, conforme eu já falei no começo da apresentação, Laos é um destino muito mais intocado. Com relação à questão cultural, cuidado com as roupas, respeito à cultura, isso também acontece da mesma forma aqui. Então, são muitos monastérios. Eu até falo que Luang Prabang, por exemplo, eu acho que é a cidade onde eu mais vi monges assim na minha vida. Então, é uma cidade, né, que ela é protegida pela Unesco, por exemplo. Então, quando a gente está no Laos, a gente tem um contato muito grande com a natureza e com uma questão cultural também. Primeiro, eu vou mostrar rapidinho Vientiane, que é a capital do Laos. Por ali a gente vai ter templos budistas. A gente não pode esquecer que Laos teve uma colonização francesa e, na realidade, a França ela só perdeu o controle dessa região no começo da década de 50, então é algo muito forte ainda. Quando eu falo de cultura, principalmente de traços arquitetônicos, até um pouco na parte de comida, e Vientiane tem bastante disso, assim como tem Luang Prabang. Sendo muito sincero, para um passageiro que vai fazer um tour por vários países, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Singapura, a gente pula 20 anos, tá? Não é uma cidade assim lindíssima, eu acho que ela é assim muito simples, tem bastante, assim, ela é bem frenética, bairros pequenos, mais simples, muito movimento, muita gente andando na rua, nem tantos museus, nem tantos templos, tem, na verdade são vários, mas assim, não é uma cidade onde a gente se sente, acho que confortável é a palavra. Então, às vezes a gente coloca Vientiane por conta de uma questão de logística, porque você pode, por exemplo, de Vientiane para Luang Prabang de trem, tem um trem-bala agora, que liga as duas cidades, se eu não me engano, são 2 horas. Mas eu acho que, no geral, a gente acaba pulando Vientiane. Por ali também, conforme eu falei, eles fizeram lá até na época da colonização francesa o que eles chamam de Arco do Triunfo, né, que lembra bastante o que fica na França. Tem uma questão histórica também, tem um parque chamado Buda Park, que tem mais ou menos um templo budista em ruínas, até porque a história de toda essa região tem centenas de anos. Aí está uma foto do trem, ele é bastante confortável, ou seja, esse trem você pode ir tanto de Luang Prabang quanto para Vientiane, ou o contrário. Esse trem, quando ele vai de Vientiane para Luang Prabang, ele segue para a China, tá? Isso, na verdade, acho que nosso mercado não costuma utilizar essa rota para a China de trem, mas é uma possibilidade ligando aí o sul da China. Já partindo para Luang Prabang, que eu acho que é o foco quando eu falo de Laos, a cidade de Luang Prabang ela é protegida pela Unesco. Então, é um lugar muito bonito e que sofreu pouca, embora tenha tido colonização francesa. Eu acho que o mundo que a gente conhece como um mundo globalizado, ele não conseguiu entrar em Luang Prabang por conta dessa proteção.
Então, a gente vai ver muitos monastérios, templos budistas. Eu até coloquei aqui algumas imagens. Luang Prabang é um lugar muito lindo, muito lindo. Então, a gente caminha pelas ruas, a gente vai ver vários templos budistas. Os templos budistas mais, eu acho que rústico é a palavra quando eu comparo com Tailândia. Então, a gente vê que até a manutenção falta um pouco em alguns templos budistas. Você vai ver o piso um pouco mais quebrado, os telhados, os monges trabalhando para consertar os templos. E eu acho que, na verdade, isso tem a ver tanto com a falta de apoio do governo, por questão de fundos, né, para você poder financiar essa estrutura turística, mas também pelo lado da conservação histórica. Conforme eu falei, a questão dos monastérios, dos monges, isso é algo muito, muito forte em Luang Prabang. Então, tem monastérios que eu estou falando de 200, 300 monges. E uma das atividades que são obrigatórias em Luang Prabang é a questão da oferenda matinal para os monges. Isso ocorre todos os dias, por volta das 5:30 da manhã até 6 horas, e a maioria dos hotéis, eles ajudam os hóspedes a participar disso. Então, como funciona? Como o Luang Prabang tem praticamente só uma avenida principal e os hotéis ficam no entorno, os hotéis preparam meio que um. É uma coisa, obviamente, muito mais confortável do que para a população local, então eles colocam os tapetinhos, eles já trazem, a gente precisa ficar de joelhos quando esses monges passam, e eles já trazem um cestinho com arroz, com comida, e que são coisas que são alimentos que a população doa para os monges pela manhã, para que eles possam se alimentar durante o dia. Normalmente eles fazem uma alimentação só, que é o horário do almoço. Então ali, quando eles passam pelas pessoas e pelas ruas, e é uma cena muito bonita, porque você vê eles com essas roupas, né, esses trajes de monges laranjas, que são de cor laranja, por conta do budismo Theravada. Então é algo muito local e que as pessoas fazem realmente. Então eles vão passando e são muitos monges. Então até eles entregam um cestinho para a gente e a gente fica ajoelhado colocando e para cada monge você coloca um pedacinho do arroz, um pedacinho da fruta, e eles aceitam aquilo. E num determinado momento, os monges vão parar, um grupo de monges vai parar na sua frente, eles vão fazer um canto, uma espécie de bênção, e eles seguem adiante. Então, essa é uma atividade muito comum em Luang Prabang, eu acho que a maioria dos passageiros eles acabam participando, eu acho que ela é super recomendada, especialmente para quem gosta dessa parte cultural. Tem um mercado noturno em Luang Prabang, que ele se estende por toda a avenida principal, e obviamente ele acontece à noite. Eu esqueci de comentar com vocês da moeda do Laos, que é o Kip, é uma moeda bem barata, então eu estou falando de US$ 1 para 20.000 kips. E por conta dessa desvalorização da moeda, muitos lugares e muitas lojinhas e muitos restaurantes, eles vão até preferir que você use o dólar para fazer o pagamento. Nem todas vão aceitar cartão, acho que a maioria até não aceita. Um lugar ou outro pode até aceitar, mas eles sempre vão colocar o valor da moeda local e o valor em dólar. E nessas barraquinhas, o que é muito legal é porque você tem muito artesanato, muitos tecidos, coisas de qualidade, mas coisas também às vezes de uma qualidade, tem muita coisa Xing Ling também, então você precisa dar uma selecionada, mas com certeza se eu comparo com outros lugares, como Chiang Mai ou os mercados de Bangkok ou do Vietnã, aqui sim tem uma concentração e uma quantidade de coisas locais muito maior, porque, de novo, é um lugar muito protegido culturalmente. Nessa avenida principal, você vai ter cafés, muita arquitetura de estilo francês. Você vê muitos expatriados da França também morando em Luang Prabang, vários restaurantes franceses, muitos cafés, muitos restaurantes também, aí menos, numa menor quantidade de comida asiática, mas você vê latente essa questão da influência francesa em Luang Prabang. E é muito legal, é muito gostoso porque durante o dia você pode passear por essa avenida principal, você para tomar um café, você pode parar para comer, tem comida francesa, é muito legal. Então, eu acho que tem pessoas que falam que Luang Prabang é uma das cidades mais interessantes e curiosas do Sudeste Asiático, porque ele tem essa mistura de culturas, né? Mas ainda assim é algo muito protegido, mas é uma cidade muito agradável. Então, eu acho que Luang Prabang é um lugar calmo, um lugar onde você tem uma estrutura mais rústica, mas ainda assim vale muito a pena.
tá? A maioria dos passageiros que vão para Luang Prabang ficam apenas 2 noites, tá? Até porque em 3 dias, vamos supor, você pegando um voo bem pela manhã de Bangkok, chegando lá antes do horário do almoço e ficando esse dia de tarde, mais o dia seguinte inteiro, no terceiro dia você já pode seguir para o seu próximo destino. Claro, nas escolas, nos monastérios, nas placas, você sempre vai ver escrito em laosiano e em muitos lugares você vai ver também escrito em francês. Então, isso é uma presença muito forte que a gente nota por toda parte. Falando de tours um pouco mais culturais e que eles podem ser feitos em um só dia, também, que seria nesse segundo dia, depois que você chega, né? No dia após a chegada a Luang Prabang, a maioria dos passageiros fazem um tour para essas cachoeiras eles chamam de Kuan Si. Então, praticamente todo city tour em Luang Prabang vai ter o passeio para essas cachoeiras, que ficam a mais ou menos uns 30, 45 minutos da cidade. Você pode nadar, obviamente, mais durante a época quente. Esses lugares, essa cachoeira, por exemplo, tem uma quantidade de turista um pouco maior na alta temporada, mas lembrando, como é um destino um pouco fora da rota, você não vai ter uma concentração muito de turistas assim, é um número bem menor. Outro lugar onde passa, né, que na verdade seria o segundo ponto antes de você voltar para Luang Prabang e ver os templos. São as cavernas se chama Pak ou, então são cavernas muito bonitas, também localizadas dentro de uma área verde. Então, o City Tour normalmente ele vai incluir as cachoeiras e essas cavernas. E depois você volta para Luang Prabang, para o centrinho, conhece alguns monastérios e depois você volta para o hotel. Então, aqui, né, vocês veem algumas imagens. Por ali também existem alguns santuários de elefantes, vários palácios históricos, tem o Palácio dos Governantes, tem vários templos, tem questão de artesanato, tem várias, por exemplo, opções de passeios que você pode ter um contato com as pessoas de comunidades um pouco mais distantes de Luang Prabang, mas eu acho que é um destino realmente para você ter esse contato com a natureza e com um lugar muito bonito, tá? Então, que tem toda essa mescla e que com certeza eu recomendo para as pessoas conhecerem, né? Então, tem muito artesanato, tem a parte de local, tem também a parte, por exemplo, de argila, e que eles fazem aquelas questões, coisas de cerâmica. A gente não pode esquecer nunca da questão da franquia de bagagem, até porque os voos internos entre Tailândia, Laos e Vietnã vão ter aquela questão da franquia de bagagem de 15 ou 20 quilos, dependendo da passagem. Lembrando, né, para as agências que estão acompanhando a gente, sempre reservem os aéreos internos com as operadoras, né, com o pessoal da CT, até porque existem várias opções de companhia aérea low cost, e se o passageiro fez a compra desse aéreo de maneira independente e eventualmente um voo é cancelado, não tem como a operadora ou como nós ajudarmos nesse sentido. Então, sempre deixem o aéreo interno para fazer junto ao pessoal da operadora, tá? Partindo para o nosso segundo destino, né? Conforme eu falei, Laos é uma questão bem resumida, e Singapura também, porque são destinos bem menores. Agora a gente vai para Singapura. Singapura é um destino ultramoderno, é, é um território muito pequeno que faz fronteira com a Malásia, né, na parte norte. É também considerado um lugar de extensão, ou seja, passageiros que têm 2 noites a mais dentro de um roteiro de Tailândia ou que vão para o Vietnã e também tem mais 2 ou 3 noites, Singapura é um destino que você consegue encaixar também de uma maneira muito fácil. O que eu acho bem legal de Singapura, por ser destino próximo à Malásia, aqui eu sempre gosto de colocar, sempre gosto de mostrar que de Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, até Singapura, você pode fazer esse trajeto via terrestre, e esse terrestre dura mais ou menos 6 horas. Por que que ele é muito legal? Por que que é legal fazer esse trajeto via terrestre? Por quê? Porque entre as duas cidades, entre Singapura e Kuala Lumpur, você tem a cidade de Malaca, que é uma cidade historicamente muito importante dentro do Sudeste Asiático. Malaca foi uma cidade que tinha um controle da região na época da questão do comércio, das especiarias, isso eu estou falando lá atrás.
Malaca também teve uma presença de Portugal, também teve uma presença de cultura da Holanda. Então, historicamente falando, é um lugar muito interessante de da gente conhecer. Singapura e Malásia, brasileiros não precisam de visto para conhecer. Então, você pode sair tanto de Singapura rumo a Kuala Lumpur via terrestre para em Malaca, ou você pode fazer o caminho inverso. Na fronteira, o que acontece quando o passageiro isso eu acho muito sempre mais um motivo para vocês estarem sempre reservando com a operadora, né? Por que acontece? Quando você vem de Kuala Lumpur e da Malásia e você chega a Singapura, na fronteira, o guia vai deixar os passageiros no escritório ali, naquela passagem, e o guia de Singapura vai estar esperando do outro lado, ou vice-versa. Mas é um trajeto que nós recomendamos, especialmente para passageiros que gostam dessa parte histórica. Você pode fazer o voo, pegar o voo direto, isso dura 50 minutos, mas eu sempre gosto de lembrar isso porque realmente são destinos que estão muito próximos. E assim como Singapura funciona como uma extensão de 2 noites, Kuala Lumpur também 2 noites são mais do que suficientes para você conhecer a capital da Malásia, tá? Falando da Singapura é um lugar que gera muitas dúvidas, porque é um destino muito futurista, né? Muito futurista. Você vai ter uma arquitetura. Singapura acho que é um destino que está sempre 100 anos à frente, na questão de modernidade, de arquitetura. A cultura de Singapura, as pessoas lá são muito educadas, as leis são muito rigorosas. Não é um país muito mente aberta, até as pessoas às vezes estranham isso. Então, em todos os lugares onde você vai ver plaquinhas escrito: fumou aqui dentro, multa de US$ 1.000. Jogou lixo no chão, multa de US$ 500. Dentro do metrô em Singapura, eles ficam o tempo inteiro repetindo: se você ver alguém desrespeitando a lei ou sujando, ligue para esse número para você denunciar a pessoa. Então, é um lugar quando eu comparo com Tailândia, Vietnã e Laos e outros lugares por ali, é um lugar onde as coisas funcionam. Eu acho que é meio parecido com o Japão, talvez até um pouco mais rigoroso por ser um território muito pequeno. Dentro do aeroporto de Singapura tem essa cascata, né? Ela é conhecida como The Jewel ou a Joia. É um lugar incrível. Acho que quando o passageiro chega ali, um lugar lindíssimo para você conhecer. O que as agências sempre têm dúvida é se você consegue nessa área, se essa área fica dentro do embarque ou não. Essa área fica na área de fora. Então, tanto quando você desembarca ou quando você vai embarcar, você deve passar por essa área. E junto com essa área tem um shopping também. Então, é um lugar muito bonito. Para o passageiro, o guia, né, da ICS sempre pode levar o passageiro aí antes dele ir para o portão de embarque. E sim, é um lugar lindíssimo, tá bom? Eu recomendo sempre dar uma passada por aí. E é um lugar de fácil acesso. Então, não existe grandes dificuldades. Singapura também é um destino que tem uma malha, né, de metrô muito, muito grande. Uma dica que eu dou às vezes para o passageiro que, vamos supor, vai reservar, ele quer um pouco mais de independência para fazer os passeios. Eles têm um passe turista que você pode comprar no aeroporto ou na cidade. É muito interessante porque você paga US$ 10 de Singapura para fazer um depósito e custa US$ 20 de Singapura para você pegar esse cartão. Você carrega esse cartão. Aliás, quando você compra esse cartão, você pode usar livremente pelos dias que você estiver lá, tanto o metrô quanto os ônibus. Então é algo que vale muito a pena. E lá o transporte funciona de uma maneira muito boa, funciona perfeitamente bem. Então é uma dica que eu gosto de dar. Tem até um aplicativo chamado Singapore Metro Map que você coloca onde você está e onde você vai, e ele já dá, assim, de maneira impressionante o tempo que você vai levar para estar de um lugar até o outro. Então ele fala, você vai andar por 4 minutos até tal lugar, você vai pegar o metrô em tal lugar, vai andar 15 minutos. É assim, preciso. E realmente é um negócio que funciona de uma maneira absurda. Então, por a gente às vezes ver Singapura, ver tanta informação, parece um destino complicado, existe é um destino que oferece uma série de facilidades e nesse quesito de transporte público é algo muito, muito interessante. Então, você está num bairro chinês, você consegue ir para Little India, que é aquele bairro indiano, pegando o metrô.
você vai para Marina Bay, você pode ir pegando o metrô ou pegando os ônibus. Eles têm aqueles ônibus double deck, né, que são como aqueles ônibus ingleses. Então, essa questão de logística é muito simples em Singapura. É um destino muito caro, né? Se eu comparo com os outros países, por isso até que às vezes 2 noites é suficiente, porque a parte de hotelaria em Singapura é muito cara, mas é um destino muito interessante. Então, ali a gente tem um encontro de várias culturas. Então, estou falando de China, Malásia, obviamente, Índia e vários outros lugares. Então, é um destino muito bonito, culturalmente falando, porque você vê várias culturas que se encontram num espaço muito pequeno, mas que ainda assim se respeitam de uma forma muito bonita. Então, é um lugar que vale muito a pena conhecer, porque a gente tem contato com diversas culturas. Ali também tem uma presença de árabes bem grande, então tem um bairro que ele é mais voltado para a cultura islâmica, árabe, então isso é realmente muito interessante. Quando eu falo de City Tour, a gente passa, né, os City Tours que a gente prepara para os clientes, nós passamos por esses principais pontos, tá? Então, Distrito Histórico, Chinatown, Little India, tem um outro lugar que já fica um pouco mais afastado de Singapura, que é Sentosa, que é uma região mais de resort para a família. Então, tem hotel, tem parque aquático. Acho que não é muito o foco do nosso passageiro daqui do Brasil, até porque o passageiro vai ter só 2 noites. Mas saibam que se for uma família viajando para Singapura e eles têm um pouco mais de tempo, é possível fazer essa extensão para Sentosa. Então, por toda parte que a gente vai, a gente vê muita modernidade. Essa área aí onde vocês veem na foto é a área de Marina Bay, né, que é aquela que é onde tem aquela baía, da onde é possível você ver o Marina Bay Sands, que é esse lugar, esse hotel, né, e shopping também. Na verdade, é um complexo. Lá em cima tem um mirante, que é o Sky Observation Tower. Tem até aquela famosa piscina do Hotel Marina Bay. Ela não é acessada, ela não pode ser acessada se você não for um hóspede do hotel. Isso é até uma dúvida que os passageiros têm com bastante frequência. Então, se você quiser ir no que eles chamam de Sky Deck Observation, que fica lá, né, no topo do prédio, você paga, tá? E não é barato. Se eu não me engano, eu acho que dá mais ou menos uns US$ 50, 40, não tenho certeza. Muito próximo aqui, ao lado, aqui meio que atrás do hotel, ficam o Gardens by the Bay, que são aquelas árvores, né, super modernas e tem até um show de luzes que acontece até por volta a partir das 6 horas da tarde, o que é bem interessante. Essa é outra dúvida que as pessoas têm. Essa área do Gardens by the Bay, ela é aberta, então você não paga para entrar nessa área. O que você paga é para entrar naquela floresta que são, na verdade, eles chamam de Cloud Forest, né, que é aquela floresta indoor, acho que é uma das maiores, ou se for a maior do mundo, que tem milhares de espécies, são duas. Então, uma delas é o Cloud Forest e outra é o Flower Dome. Na realidade, são muito parecidas e você pode comprar o ingresso, né? Na verdade, no City Tour a gente já até inclui isso. Você passa pelos dois. Aqui dá para vocês verem, ó. Uma é o Cloud Forest e o outro é o Flower Dome. Então, são muitas espécies, muitas espécies. É muito legal, é um tour imperdível, com certeza. E um ponto que eu não comentei é o que você paga nessa região do Gardens by the Bay, né? Que são essas árvores. Você paga se você quiser andar por essas plataformas, tá? Que estão aqui. Então, eu estou até passando o mouse em cima. Então, você paga um valor, muita gente quer subir ali, então, para você fazer aquela foto né? Muita gente sobe e eu acho que o momento mais interessante para você ir para Gardens by the Bay é no momento que no final da tarde ou quando está começando a anoitecer, porque aí você vai ver o show das luzes. E é um lugar muito interessante, muito bonito quando eu falo de modernidade. Então, recomendo muito, né? Na verdade, todo mundo que vai para lá acaba conhecendo, né? Então, é um lugar muito bonito, algumas atividades, né, que nós fazemos então. Singapura, quando eu falo de comida, é um lugar onde tem ali muitos tipos de culinária, até porque, conforme eu já comentei, são várias culturas que se encontram ali.
Tem Chinatown, tem vários bairros, tem Little India, que é um bairro também com toda uma influência indiana, obviamente. Então, a gente vai ver vários templos hindus, muitos restaurantes hindus, lojas. Lembrando que eles sempre vão estar oferecendo, tem como você comprar muita coisa ali, tecidos, artesanato e tudo mais. Mas é sempre bom ressaltar que Singapura é um lugar muito caro, tá? Muito caro. Então, não dá nem para a gente comparar com outros países ali nos arredores. Muitos lugares de Singapura já não aceitam dinheiro, tá? Então você pode só usar cartão, lojas de conveniência, vários lugares, tá? E aí você vai pagar o IOF, porque vai fazer a transação internacional. Essa é uma realidade em Singapura, tá? Então, como é um lugar muito, né, futurista e tudo mais, eles estão realmente muito à frente. Em vários lugares você não vai poder usar dinheiro, né? Você vai ter que usar o cartão. Essa é uma outra região chamada Orchard Road, que é uma rua, na verdade, onde você vai ter vários shoppings para turistas. Tem lojas internacionais, tem também algo um pouco mais locais, mas eu sempre vejo que nesses shoppings são realmente marcas mais internacionais e, obviamente, com valores muito caros. Então, eu acho que nos bairros mais tradicionais, como o Indiano, Chinatown, são lugares onde a gente vai poder fazer um pouco mais de compra, de artesanato, porque esses shoppings têm valores super altos, tá? Chinatown também é um outro lugar muito interessante, que tem uma presença muito marcante em Singapura. Esse é um templo budista que eles chamam de Templo da Relíquia do Dente de Buda. Né? Dentro do budismo tem, né, as relíquias de Buda, que eles acreditam que são partes, né, do corpo de Buda, e aí dentro tem uma área do templo, é um templo muito bonito, budista, e você pode ver os monges cantando, você vai subindo, e cada andar do templo você vai tendo acesso a muitas informações, tem exposição, tem peças budistas, peças de arte budistas. É um lugar bastante interessante que nós sempre passamos, tá? E um lugar, né, conforme eu estava comentando com relação à questão culinária, são esses, eles chamam de hawkers centers, que nada mais são do que são galpões ou ruas, onde você vai ter uma série de barraquinhas onde você pode comer e experimentar a culinária local. Os valores para você comer aqui nesses lugares, eu estou falando de, na maioria das vezes, você vai pagar 5, 6 dólares de Singapura para você comer um prato. Então, eu estou falando de 30, $1 de Singapura é mais ou menos R$ 4, quase R$ 4. Então, nesses lugares, são os lugares onde você vai ter comida muito mais barata do que se você comer nos shoppings ou em restaurantes mais refinados. O que é bem legal desses centros, né, onde você tem essas barraquinhas, é que o Michelin passou por ali, então alguns deles ganharam aquele título do Michelin Bib Gourmand, então você vai ter acesso a, que são conhecidos, claro que ali você vai ter bastante fila, mas são lugares onde eu recomendo porque você vai ter algo que é muito tradicional da cultura local de Singapura, tá? Então é um destino bastante diverso. Acho que recomendo para famílias, recomendo para grupos maiores também. É um ponto de parada. Eu acho que, quando eu estou falando em questão de aéreo, sempre que você colocar, quando eu comparo com Bangkok ou com Hanoi, no Vietnã, ou com outros locais, o aéreo para Singapura vai ser um pouco mais caro. Por isso que eu ainda acho que Bangkok é o melhor ponto de partida quando você quer fazer um tour por vários países. E Singapura eu acho que é bem legal para você deixar para o final, porque você consegue respirar, digamos assim, depois de passar por lugares com bastante caos. Eu acho que uma combinação que é bem interessante, por exemplo, é você fazer Tailândia, se você for Tailândia, Laos, Vietnã e Singapura, por exemplo, você coloca Tailândia, Laos no meio, que é um lugar mais tranquilo, vai para o Vietnã, onde você vai ter muito movimento, toda aquela parte de cultura, mas conforme eu já apresentei para vocês no nosso, acho que último ou penúltimo treinamento, é um lugar com muito movimento, um lugar muito agitado, acho que Vietnã, e depois você vai para Singapura para ter essa parte um pouco mais moderna. Você pode encaixar Camboja aí também no meio, antes de Singapura. Eu acho que Singapura, no final, é muito bom
porque você consegue ter essa parte mais tranquila e mais organizada no final da viagem, tá? Então, é um lugar para famílias, é um lugar para amantes de arquitetura também, é um lugar para grupos, funciona muito bem, mas um dos desafios que eu acho que Singapura tem com relação a outros destinos é a parte de hotelaria, tá? Então, há uma demanda gigantesca, gigantesca. Não há tanta opção de hotelaria, porque eu estou falando de um destino que o território é mais limitado, é menor. Então, muitas vezes o passageiro vai falar, quero ir no Marina Bay Sands. Primeiro, isso até eu acho que é bom as agências estarem prontas. Esses hotéis mais conhecidos, muitas vezes eles nem trabalham com DMCs e com operadoras. Então, essa é uma pergunta frequente, às vezes, de clientes que já vêm pedindo Marina Bay Sands, por exemplo, ou algum outro hotel lá, que tem o Fullerton, por exemplo, tem o Raffles. Eles sempre vão dar condições muito melhores para reservas de passageiro diretos. Esse é um desafio que nós temos como DMC, é um desafio para operadoras também. Então, é algo que você sempre tem que deixar muito claro para o passageiro, que é uma dificuldade, porque existe uma demanda enorme e não existe tanta oferta. Então, isso é algo muito comum. E, por ser um destino muito caro, a maioria dos nossos clientes, assim, usualmente, vão acabar ficando em hotéis 4 estrelas. É sempre bom lembrar também que muitos hotéis, às vezes, vão ter apartamentos que não tem nem janela, tá? Isso é algo muito comum em Singapura, por conta da questão de preço também. Então, assim, não tem como eu comparar a questão de preço com outros lugares, porque realmente é um lugar muito mais caro, né? Eu acho que é isso. A ideia realmente foi passar para vocês um overview, né, um resumão desses dois países. Acho que são lugares que funcionam muito bem e que combinam muito com os outros destinos nos arredores e que eu acho que é uma das paradas. Laos é um destino que a maioria dos passageiros deixam, não priorizam tanto, tá? Singapura, obviamente, sempre vem à frente, mas se o seu passageiro tem tempo e tem 2 noites, vale muito a pena colocar Laos na viagem também. Pelo menos Luang Prabang, tá? Então, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né? Alguma dúvida, Léo, aliás? Pois não, eu queria te perguntar um negócio sobre a hotelaria no Laos. certo. Hotéis 5 estrelas, eles têm luxo? A gente tem bons hotéis 5 estrelas ou não? Tem. Luang Prabang tem. Luang Prabang, por exemplo, tem um Aman, tá? Então, um Aman que é super luxuoso. Um hotel que eu gosto muito, que a gente trabalha bastante, é o Avani, da Minor, tá? Então, que é um hotel maravilhoso e que está bem localizado no centro da cidade. A gente tem tarifas muito boas e a gente trabalha, né, com a CT com tarifas muito boas. Então, mas a maioria dos hotéis, existem hotéis eu acho que em Luang Prabang a maioria são 4 estrelas e são marcas mais locais. Você não vê nomes muito internacionais. Eu acho que o Aman e o Avani são duas marcas um pouco mais conhecidas, mas a maioria não são, tá bom? Mas são hotéis, mesmo assim, bons, a gente consegue deixar passageiros bem Sim, acomodados, mesmo se não for no ultra luxo. sempre. Tá, Aham, com certeza. Tem perfeito. Belmont também, né? Oi? Em Belmont. Tem alguns Sim, eu acho que tem, eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, mas acho Belmont, que tem, sim. Rosewood. Tem uns É. dois Em Luang bem. Prabang? É, Ah, tá, não tinha essa isso. Vamos informação. para tem um Belmont e um Rosewood. Ah, tem Rosewood, não sabia. É. Tá. Hum. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Léo, eu tenho. Eu tenho Oi, uma dúvida, eu pois queria que você não. ajudasse a gente. Essa semana passada, retrasada, a gente teve uma questão interna aqui a respeito de Mianmar. Então, eu queria que você, como representante dessa região, falasse um pouco da situação hoje em Mianmar, com essa questão política, golpe, se é viável Olha, ou não visitar o uhum, destino, por favor. tá. É muito, na realidade, acho que no Mianmar, a gente tem trabalhado no Mianmar, sim. Acredito que até o pessoal, por exemplo, um dos donos da ICS vive em Yangon há 20 anos, tá? E no Mianmar, o que existe, na realidade, é uma grande pressão. ah, eu acho que seria um pouco até de mídia, tá? Ocidental. É um destino que a gente tem trabalhado, é um destino.
que dá para ser trabalhado e dá para ser oferecido. Nos últimos meses, a gente teve diversos passageiros que fizeram Laos, não aqui do Brasil. Eu acho que o Brasil ainda tem um pouco de resistência. E, estruturalmente falando, o Laos ele é muito mais rústico do que todos esses Mianmar, destinos. Mianmar. Mianmar, perdão, Heitor. Mas é um destino que dá para ser oferecido, sim. Eu acho que a Uhum. questão da política do Mianmar é muito mais uma pressão ocidental e americana em cima de um país por conta das questões internas políticas, tá bom? Alguém mais tem dúvida, alguma Acho que é pergunta? isso, então, né? Acho que é isso. Léo, super obrigada pelo seu tempo. Muito Tá obrigada bom. pelo pessoal das agências. Muito obrigada. Quero aproveitar em nome da equipe da CT, desejar um feliz Natal a todas as agências, amigas que estão aqui e um ano novo repleto de bênçãos a todos. Obrigada, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ah, Bom obrigada. dia, tchau, tchau. Tchau, obrigado, bom Tchau. dia.